Bem-vindos a mais um Papo Incast e hoje nós temos uma especialista, né, Malu? É isso aí. Maravilhosa, que é a Karine Valões. Fala um pouquinho do que ela vai, o título dela, o que ela vai falar? A Karine é especialista em crimes digitais, então ela veio aqui para contar pra gente tudo que dá para evitar, não é isso, Ká? Com certeza. Seja bem-vinda, Karine. Obrigada. Se apresenta aí pra quem ainda não te conhece, porque a Karine é uma amiga nossa, né? Vai ser Vai ser fácil. bagunça, vai ser bagunça Um aqui. bate-papo super descontraído. Então, se apresente, por gentileza. Eu agradeço o convite, meninas. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho sobre esse tema, que é um tabu, né, na vida das pessoas. A gente tem muita coisa pra gente conversar sobre isso. Quero trazer aqui pontos muito importantes em relação a essa área que é nova, né? Uma área que acontece já há muito tempo sobre crimes, mas que tem vindo à tona agora, né? Então, eu me chamo Karine, sou especialista em cibersegurança, sou proprietária da VL, que é especializada em crimes digitais. E é isso, vamos pro nosso Vamos bate-papo. destrinchar isso Nossa, daí, né, Ká? vamos Nós começar. fizemos um roteiro, porque assim, a gente tava Com conversando certeza. e a gente queria falar sobre um montão de coisas, Sim, mas a gente pegou ali a cereja do bolo pra certeza. você conseguir. Não sei se tem como evitar os crimes, mas pelo menos tem como Tem. recuperar quando Tem. as pessoas são vítimas. Vamos trazer um exemplo? Instagram invadido. É uma coisa que tem acontecido muito, Instagram invadido, e por métodos simples, né? Que é a engenharia social. A engenharia social hoje, ela é... Vou tentar falar de um modo bem leigo, tá? Mas Malu, tudo bem? Eu vou te conduzir, você vai enviar um código pra mim. E aí o bandido vai conduzido por essa engenharia social. Então, é o bandido com a pessoa. Então, a maioria dos crimes acontece dessa forma, com essa indução. E não precisa ser aquele... Quando a gente fala de invasão de Instagram, a gente já imagina um hacker lá atrás, lá, Não manda é ninguém código. com uma e, capacidade, fora da curva. assim. tem grande maioria desses bandidos estão presos. Assim, grande Isso maioria. é verdade mesmo? Isso é verdade. Isso é verdade. É Tão uma lá coisa mesmo. que... Vou falar mesmo. Estão lá. Tão lá mesmo. Eles Então, têm é- tempo, né, Karine? Eles têm tempo. Exatamente. Corta isso, eu não falei nada. Mas sim, é uma questão simples, porque o que a pessoa precisa entender? Estudar um pouco a questão humana, né? Porque, queira ou não, a gente tem as nossas brechas, o nosso corpo, enfim. E a partir disso, acontece uma invasão no Instagram. Então, bandido, eu vou te induzir a você clicar em um link, a você mandar um SMS, a você fazer alguma coisa para que eu consiga, né? Eu vou fazer Mas você é essa o alvo. ação, Perfeito. né, direcionada por você. Exatamente, que é exatamente. E Então, eu acabo dando esse acesso. isso, exatamente, porque o Instagram, se for pra gente invadir o sistema do Instagram, ele é uma plataforma mundial. Isso não vai acontecer. O bandido, ele precisa ter uma capacidade aqui para ele conseguir utilizar de realmente um ataque hacker no Instagram Super para do conseguir super, né? invadir. Isso não é possível. Então, sempre vai ter uma brecha humana. Sempre. Sempre vai ter uma falha, uma senha, uma exposição que a pessoa colocou ali, foi induzida a algum momento e acontece isso. Então, muito difícil acontecer em um formato de invasão. Mas, respondendo a pergunta, né? Conseguiram entender? Sim. Tô explicando bem. Mas- Não, tá bem Mas didático. sim. até pra... E que bom que você falou de Instagram, porque eu É. acho que é das redes sociais mais comuns, né? Com Pelo menos certeza. ficar mais utilizada Sim. ainda. E muita gente, pelo Muita. menos muitas pessoas que a gente conhece, já caíram em golpes desse. Sim, com E certeza. Pegando essa brecha, Cá, o que acontece? As pessoas quando vão lá, elas falam assim, ai, não fui eu não fiz isso, eu tenho certeza que eu não cliquei ali, que eu não falei ok, que eu não passei o meu CPF, elas falam isso? Falam, com Mas, toda às vezes, a pessoa até certeza. clicou e nem percebeu. Sim, né? porque hoje a tática dos bandidos ela é diferente. E conforme as coisas vão avançando, vai ficar pior. Atualmente teve um vazamento de dados de 16 bilhões de senhas. Então, assim, o mundo, o Brasil, ele não está preparado que vai acontecer ainda, porque não vazou aqui e vai, é aos poucos. Então, lá na empresa mesmo, lá na VL, tem alguns picos de hackeamento que a gente passa que
chega um monte de conta pra gente recuperar. Então, nesses picos de hackeamento, a gente até avisa no Instagram, gente, toma cuidado, vamos tomar uma atenção aí. Vamos maneirar, cuidado, né? Cuidado com os links, fica clicando em tudo aí, achando que você tá Querendo comprando dizer, negócio de assim, que é graça. uma onda que vem e acontecem quase que no mesmo período. Exatamente. Assim, a gente está baseando na nossa empresa, tá? Aham. Porque tem certos momentos que tem uma demanda muito maior de conta invadida. E a gente vê isso pela demanda dos clientes mesmo. Então, tem dias que manda tem dias que manda 10 pessoas, 20, 30, 40. Então, tem essa questão de ter muita demanda. Então, é uma coisa que tem acontecido muito, principalmente na rede social, que é um canal que todo mundo tem Instagram, todo mundo usa WhatsApp. É difícil, assim, difícil mesmo quem não utiliza um celular. Então, é um canal muito fácil, né? Então, enfim, o Instagram ele é o mais frágil, com toda certeza. É o mais aberto, é o mais mais visado, aberto. é o que eles estão trabalhando Sim, firmemente sim. para hackear. Exatamente. É o Instagram. E aí, como que eles abordam, né? Voltando nessa questão da sua pergunta. A pessoa fala lá, mas eu não passei código, eu não mandei link, eu não fiz nada. Aí você tá lá rolando o feed do Instagram e você começou a pesquisar sobre imóveis. Ou vamos trazer uma coisa mais simples ainda. Você está pesquisando sobre bolsa. Aham. E aí você lá, uma Farmete, né? Você gosta da marquinha lá da Farm. Farm. Vamos patrocinar, né? E aí você... Patrocina o Papo em Cash Isso. também. Não, é o Papo em Cash. Isso aí. E aí a gente tá lá, e aí eu vou lá e eu sou abordado por esse patrocinado. E nesse patrocinado tá falando que se eu pagar R$20, eu vou receber uma bolsa da Farm. E quando eu clico... Milagre. E aí, quando eu clico lá no link, eu preencho todas as minhas informações. Eu coloco meu telefone, eu coloco meu e-mail. E tem alguns até... Tem Mala por R$29,90. Tem alguns até que pede para entrar com o e-mail, né? E quando você vai entrar com o e-mail, ele dá um erro. Por quê? Porque você não vai entrar com o e-mail, você só tá colocando sua senha, né? Então, como que não? Nossa, é incrível. E como que você vai E eu desativar as ligações? É importante, Eu né? tinha Pra todo mundo colocar no modo avião. Você Não, e eu coloquei. Não, eu coloquei. Não, olha aqui, tá no modo avião. Como que ela tá ligando? Olha aqui. descubra. Tá no modo avião, Legal. gente. Talvez Eu vou tenha até um printar. hacker. Gente, será que é um hacker? Olha, eu Ao printei, vivo, ao Então, vivo. já pensou? salvei pra ver que tá no modo avião. Gente, olha, depois dá uma olhadinha. Não, olha, Por favor, você faz mas eu uma já vi o consulta. que é. Já? Já. Ai, meu Deus do Vixe, céu. Maria. Depois a gente Ai, fala. gente, olha aqui, olha o clínico. Hoje aqui, ó. Pronto, que bom que ligaram pra mim. Cá, outra coisa. Os crimes cibernéticos mais comuns no Brasil. A gente tá falando aí de Instagram, né? Sim. Mas tem algum outro que também tem a mesma recorrência? WhatsApp, muito. É uma questão que a gente não fala, mas que é um pouco obscuro e que eu até gostaria de pautar um pouco nisso, sobre isso, é a questão da rede de infantil, né? O quanto que os pais, eles não estão preparados com o cuidado da criança no celular. Então, hoje na internet, a gente tem rede de pedófilos. Rede de pedófilos que eles se comunicam por questões assim, eu tô lá no TikTok, criança, né, você vê, a criança pega o YouTube e ela fica assim, gente, meu sobrinho, ele tem 2 anos, ele pega o celular, ele fica assim, ó, Olha só. ele vai, passa, ele coloca no negócio, só vê o dedinho dele assim, ó, e vai Já passando. nasceu programado. Já nasceu é incrível, então assim, 2, 5, 6 anos, eles já têm essa programação mental de entrar ali e ficar passando. Então, os pedófilos em si, na rede do YouTube, do TikTok, eles têm uma comunicação interna para trocar fotos de crianças, para tentar aplicar golpe em questão de tirar fotos, imagens, tentar uma exposição aí com, a gente está falando um pouquinho maior idade, né? Porque, por exemplo, uma criança hoje, eu considero criança, 14 anos para mim ainda tá ali, né, na fase. Você vai ter uns namoriquinhos ali, né? Então, você vai conversar, você não sabe com quem você tá conversando. está, né? E aí, a criança tá lá dentro do quarto, fechada com o celular. O que o pai vai saber? A gente pegou um caso, uma cidade aqui próxima, não vou citar nomes, mas que uma criança
ela criou uma rede de cyberbullying numa escola e ninguém descobriu que foi ela. Ou seja, Nossa. eu sou a criança que criou essa rede. Aham. Se o fulano chegasse aqui em mim e falasse qualquer coisa pra mim e eu ficasse com raiva dele, eu atacava ele. E as crianças atacavam. Assim, Olha. sim, crime contra a honra. Então, em uma rede pública, né, da escola, Aham. mais 14, Isso 13 toma uma anos. proporção gigantesca. Né? Gigantesca. Então, esse é um crime que não é muito falado, Uhum. não é o mais comum, mas é o que é o mais obscuro, assim, nessa questão de infantil, né? De uma questão que as pessoas não falam muito sobre isso mesmo. E é uma atenção que a gente precisa dar, né? Para os nossos filhos que estão... Eu não tenho filho. Para os filhos que estão lá dentro do quarto, mexendo no celular o tempo inteiro, falando com pessoas que a gente nem imagina quem seja. É. E ninguém sabe, ninguém... E aí você vai crescendo aquela criança revoltada, às vezes, enfim. Então, esse é um crime muito comum que acontece, né? É questão de invasão de tudo que vocês imaginarem. Hoje, a gente já pegou o caso aqui, o Nicolas, de entrar no e-mail do Hotmail e pegar tudo que está vinculado. Porque o Hotmail é arcaico, né? Não sei se vocês sabem. Ah, sim. Então, o Hotmail é arcaico. E aí, os bandidos, eles entram no Hotmail e não tem notificação, porque o Hotmail ela é muito falho em relação a isso. Ah. Então, vou fazer um check aqui das duas. Ah. Usa a mesma senha pra tudo. Né? Não. Sim. Ó, Não, ela já Iris. sabe que eu uso. Essa Eu não, porque eu me perco, que eu falo. Olha, meu problema é senha, porque cada lugar eu coloco uma senha depois pra lembrar. Então, Mas o meu, sempre como tem é uma senha, é sequência uma meio única. padrão, não tem? Mais Tipo ou assim, menos. muda, coloca uma exclamação a mais. Ah, Agora não. um arroba. Coloca uma arroba. É o nome do cachorro. É, do vai filho. ficar gravado lá. Não, mas ela já. Malum já 23 resolveu arroba. meu problema. É. Malum 23. E, Né? então Agora toma um cuidado. caractere diferente. Isso. O Arroba. meu problema com senha é porque as minhas senhas são bem aleatórias. É Ah. igual. Aí Mas eu fico você- sofrendo depois. Mas você cria aquelas senhas que são fortes ou aleatório? Tipo Eu, assim, na minha nome. cabeça. Eu, Ah. assim. Eu na minha cabeça, eu na minha vida, e eu vou puxando as coisas que depois eu acabo esquecendo. E em relação a isso, tem aplicativos que são seguros que eles fazem esse gerenciamento de senha. É? Então você baixa e até o próprio aplicativo ele cria essa senha para você e ele deixa ali guardado. Mas pago, né? Uhum. Mas, gente, É seguro, é seguro. você paga, sei lá, R$70 um ano. Ah, tá. Por quê? Compensa Porque muito. ainda não é o comum ainda, Aham. né? Não é uma assinatura da Netflix, né? Então é uma questão que não tá comum, então é barato. Uhum. Para a questão de você ter essa segurança das senhas e criar uma senha segura, é importante, né? A senha é uma base, né? Uma base da questão da segurança, além, enfim, de múltiplos fatores. E a gente falando de rede social, eu gosto de falar de rede social, porque assim, todo mundo usa alguma rede social, né? Por que elas são alvo preferido dos criminosos? Tem uma explicação para isso? É mais fácil? Eu vou trazer dois formatos diferentes, o empresarial e o pessoal. Primeiro, pessoa. Você, Malu, você tem ali o seu Instagram pessoal. Quem que são as pessoas que você tem ali no seu Instagram? São pessoas próximas, certo? Uhum. Então, são pessoas que confiam em você e que acreditam no que você posta. Uhum. Então, qual que é a questão de invadir? Essa rede de contatos, porque sabe que se você postar alguma coisa, eles vão ter essa confiança de, não, é a Malu que tá falando isso. Às Tem vezes não vai nem credibilidade. conferir, sabe? Não vai mandar uma mensagem, Malu, é você mesmo. Porque a pessoa confia em você. Então, quando a gente fala de fazer a segurança, por exemplo, no perfil pessoal, mas eu tenho 500 seguidores. Tá, mas quem são esses 500 seguidores? É meu Amigos pai, é meu próximos. amigo, é meu fulano. Uhum. Tá, mas você tá São ouvindo? alvo. Você tá ouvindo? Você tá... Uhum. Eu faço tipo uma terapia com a pessoa, deixa ela responder e aí a consciência vai Ela chegando. vai Assim. construir Ela vai se sozinha, né? entregando? Ela Quando vai eu se vejo, só entregando? tá uma É lágrima óbvio. assim escorrendo. É Nossa, óbvio que a gente tá bem não ruim. pensa sobre. Sim, com Lógico que não certeza. pensa, porque nós temos pra ir lá na Karina e pra fazer isso, e até hoje a gente não fez. Exatamente. Não, é assim mesmo. Pronto, Porque, entreguei, mas a gente. nossa prioridade sempre vai ser a hora que acontece alguma coisa, né? É. Então, as empresas que a gente atende hoje é porque já aconteceu. De 95% dos nossos clientes foram assim. Ninguém vai atrás, né? E agora, trazendo sobre empresa, né? O Instagram, ele é um alvo e hoje, quem não tá na internet
não vende. É muito difícil você ter um negócio e você não ter um posicionamento ali na internet. Exato. A gente vê grandes marcas aí que a gente, né, é abordado por vários anúncios. Então, imagina se as grandes marcas que já têm Precisam estar, franquias e já tem 1 milhão de coisas, elas estão ali posicionadas. Imagina, né, a gente que abre ali um negócio, outro aqui, outro aqui. Então, a questão das empresas, elas são alvos também, por quê? Porque são clientes que estão ali. Então, hoje, por exemplo, a questão da invasão da empresa, quando a gente vai fazer um anúncio, a gente precisa do gerenciador de anúncios. Então, se o bandido, ele tem a cabecinha dele ali, então, ele vai pensar, se eu não conseguir extrair valores, eu vou me beneficiar de algum jeito. Então, eu entro na empresa Malu, esqueci o sobrenome. Sadowski. Sadowski. Eu entro na empresa. Nossa, me deu um. Não, mas Sadowski. Eu entro ali na empresa Malu. E aí, ali na empresa, eu vejo todas as redes de contatos que você tem. E aí, eu invadi seu Instagram. Começo a postar e vejo que não tá dando nada. Por quê? Porque o pessoal tá esperto, né? Então, começa a postar. Você é uma empresa de... vende milhas. Começa a postar sobre móveis, sobre, enfim, coisas... tabela do Pix, muito fora. Então, às vezes, não vai dar essa rentabilidade para eles. Então, o que eles vão fazer? Opa, não tá dando bom aqui, vamos achar uma outra coisa pra gente beneficiar? E aí tem a questão do gerenciador de anúncios, que é vinculado ao Facebook. Então, se invade o gerenciador de anúncios, a Malu, ela patrocina muito, né? Patrocina bastante. Então, quando você vai patrocinar, você precisa ter um cartão de crédito lá cadastrado, certo? Sim. Então, se eu invado o gerenciador de anúncios, eu consigo fazer um anúncio através do seu gerenciador para minha página. Ou seja, vocês são abordados por anúncios falsos, pode ser de um gerenciador que foi invadido. Gente, eu acho que já invadiram o meu. Eu tive que até trocar o cartão do banco, porque eu fiquei 1 ano pagando anúncio, não foi? Pagando anúncio que eu não fiz. Mas quantos que foi o valor? Ah, o valor é coisa de 7 e poucos reais. Mas por mês ou por dia? Por mês. Eu acho que ia por mês. Mas mesmo Já assim, tava na imagina recorrência, numa... né? Imagine quantas, a proporção aí de Exatamente. quantas Imagine pessoas a eles não proporção. fazem isso. Porque às vezes eles programam valores menores para você também não sentir Não falta, sentir. né? Passa demorou um ano. Passa despercebido. com Demorou 1 ano e eu falava assim, Olha não lá, é 1 isso. ano. E aí eu mandava mensagem, não respondia. E fiquei naquele, mandei e-mail pra lá e pra cá e foram-se 1 ano. Daí eu cheguei pro banco e falei assim, olha, troca meu cartão. Tem alguma Cancela coisa esse errada. cartão e troca por causa disso. Exatamente, exatamente. Então hoje o gerenciador de anúncios é uma questão falha, né? Então o pessoal E aplica quantas golpe. pessoas não fazem anúncio? Nossa, Nossa. imagina. Não, se a gente for entrar só nessa parte de anúncio, a gente vai ficar a tarde inteira falando sobre isso, que é muito golpe, absurdo, assim. E agora, com a inteligência artificial, As coisas pioram. piora muito, exponencialmente. E Nossa. cada vez mais as coisas Cara. vão... E é possível a gente saber quem está por trás desses golpes cibernéticos? Olha, é mais fácil... Deixa eu achar, assim, um exemplo absurdo do que é mais... É mais fácil, eu não vou nem conseguir mensurar, mas é muito difícil. O banco, ele conseguiria. Ele conseguiria, só que não é interesse dele achar 200, 300 reais que uma pessoa... Porque a gente tá Perdeu falando por em golpe. a gente tá falando de uma escala nacional, Uhum. né? Então, isso acontece todos os dias, a todo momento. Então, é possível achar se o banco quisesse. Ou seja, vou dar um Fosse exemplo... interessante pra ele. Isso, vou dar um exemplo básico, até para quem já passou por isso ou acontecer alguma coisa em relação a isso. Mandei um Pix para um golpista. Primeira coisa, aciona o banco, contesta a compra, que aí você ainda consegue tentar recuperar. A gente está falando de cartão de crédito, Tá. né? Então, contesta a compra. Se você não sabe o que é, você precisa contestar. E aí, vai voltar, né? A gente tem um cliente que ele é um frigorífico. E os golpistas entram em contato com eles, compram lá, quilos de carne, assim, absurdo, para eles. E aí, eles fazem o pagamento, né? E aí, quando chega lá a carne, eles contestam a compra. Então, a gente também precisa saber dos nossos benefícios, né? Gente, vamos dar um Google, né? Pergunta, e aí? Mas de uma forma rápida. Se não achar no Google, entre em contato com pessoas que têm esse conhecimento, sabe? Um advogado, mas tem que agir rápido. Se você vê, cair 500, 400, 500 reais, já tem esse start de
putz, Tem alguma coisa errada Tem alguma aí, coisa né? Já errada. estou sofrendo esse golpe, né? exatamente. E até eu gostaria de estar perguntando para a gente deixar mais frisado aqui nesse podcast, porque eu sei que esse é um assunto que vai chamar a atenção de muita gente e eu acho que e também é bem interessante, né? Então, assim, Oká, quais são os sinais que mostram que você está sendo um alvo? No caso, assim, qual o sinal que eu tenho que perceber realmente que eu vou ser um alvo? Primeira questão pessoal, né? Levar mais para essa parte pessoal. É a questão de receber ligações, muitas ligações indevidas. Por quê? Porque hoje a gente tem um sistema, ele não é legalizado, tá? Tem empresas que elas fazem um atendimento para ver se você tá vivo. Porque imagina assim, você é uma operadora. Uhum. Você é uma operadora, não vou citar nomes, mas você é uma operadora e você tem um call center que precisa fazer cobranças, precisa vender e você liga para números às vezes que não existem. Uhum. Então imagina o tanto de tempo que você leva para você conseguir ver quem, né? Então na Anatel tem a opção de você entrar lá e cadastrar o seu número e falar, eu tô vivo, eu tô aqui, Eu existo. meu número tá funcionando. E essas ligações vão diminuir. Por quê? Porque essa empresa, ela faz esse trabalho de ficar ligando. Vocês não é que liga e, cai. Aham. Liga, Eu já cai. entrei na Anatel e já fiz isso. Exatamente. Até no Então, Procon liga. já fiz também. Sim, liga, cai. Você Liga, cai. antecipa e Você cai. fala alguma coisa, cai. Então, tem essa questão essas empresas que elas fazem esse trabalho. Não não sei como tá agora, tá? Porque as Aham. coisas mudam muito rápido também. Mas até então não era legalizado essa questão, né? Porque também isso serve para praticar golpes, né? Sim. Então, essa empresa teve até uma reportagem no Fantástico falando que entraram lá, invadiram tudo, tinha bancos de servidores assim de celulares, ligação a todo momento, né? Então, é muito difícil, assim. Eles são Escala muito muito. equipados. O pessoal do Muito. golpe. Não, se os bandidos fizessem tudo isso que eles fazem em prol do Brasil, a gente Pro ia ser- bem. ó, o Japão aqui, Brasil aqui, ó. É muito, assim. Que é bizarro. maravilha. É bizarro, assim. E Karine, voa rápido, passa o tempo bem rápido. Já. Manda 10 perguntas aí. Foi muito boa, porque o papo flui, porque Sim, com isso é um certeza. assunto que está em alta, é um assunto que assim todo mundo deveria saber, todo mundo que assistir agora esse Papo em Cash com a Karina Valões, passar, compartilhar para outras pessoas, porque gente, essa mulher é a top das top, viu? Para essa questão aí das cibernéticas, com certeza. E passa rápido, você vê um tema que flui. Sim, E a gente com precisaria de certeza. uns 10, né? Mais uns 10 blocos para a gente falar Com nisso. certeza. Mas E aquela com certeza- marca já tem vários episódios aí. Isso, e com programados certeza pra nós ela. vamos ter, né? Certeza, com E certeza. agradecemos por você ter vindo, estar aqui conosco, passando essas informações para todos que estão aí assistindo, Sim, com certeza. ouvindo o nosso podcast, né, Malu? Ó, antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma dica. Se é que tem como, na verdade, né? Vamos, dá aqui Evitar. o celular. Falei pra ela que ia Tá. fazer isso. Dá aqui o celular. Olha Qual como, que ela quer fazer, olha gente? como que a gente Não, evita. Porque eu acho que todo mundo quer saber como é que a gente evita cair nesses golpes cibernéticos. É pegar o celular, jogar na Vai, parede, mostra. quebrar, né? Ó, É ficar sem celular. Vamos não voltar para o existir. analógico. É não existir. Bom, não tem como, então. tem como, a gente faz um trabalho de prevenção na empresa, mas também é muito da nossa consciência. Então, assim, no modo geral, autenticação de 2 fatores, sempre tem que Uhum. ter ativado no celular, no Instagram. E-mails, tem a vida nossa pessoal, que a gente utiliza os nossos e-mails, que tá lá no banco, que tá lá no Mercado Livre, que tá lá em tudo. Então, ter Não coloque o essa mesmo em separação, tudo, exatamente, coisas de porque senha. coisas de segurança vocês precisam separar o que é Uhum. importante em relação a um banco e a uma rede social, né? Aham. Então fica uma exposição muito fácil. Então, autenticação de 2 fatores, ter esses cuidados em relação a essa exposição, acredito que seja já um bom começo. Não E sair clicando, senhas. clicando em tudo quanto é link. Não clicar em vários links, duvidar de pessoas que ligam pedindo acreditar em informações. mirabolantes, Exatamente. né? Não tem milagre, Banco né? ligando. Não tem milagre, é Gente isso aí. oferecendo dinheiro, tabela do Pix, investe 50, volta 500. Então, Não duvidar, existe isso, né? gostaria, né? Duvidar do que é muito. É. A gente precisa
parar e analisar. Peraí, gente, o que é isso, né? Então, Que é real, né? é mais ou menos isso. Ou pega o celular, Pega o celular, joga no lixo, nem no abre bolso. mão de usar ele. Mas antes tem que quebrar o chip, né? Tem isso também, senão até com chip. Ai, Gente, maravilha. A Ká, ela é a Karine, né? Cá pra nós, porque é a nossa amiga do coração, especialista em cibersegurança. Deixa o seu arroba pro pessoal te encontrar, né? Porque eu tenho certeza que se ninguém nunca precisou, espero que não, mas sim, se mas se precisar, precisar, já né? sabe onde encontrar. A Ká é referência no nosso estado, atende território nacional, então Sim, com deixa aí pra certeza. todo mundo O te nosso- encontrar mesmo. Nosso arroba, vocês colocam na A gente vai descrição colocar na também? descrição Mas também. pode é, falar. arroba VL Boostech, mas a gente vai ter uma alteração, mas assim vocês encontram também. Mas aí vai ter lá na descrição escrito certinho. E é isso, gente. Muito obrigada Nada. pelo convite. Imagina. Mais uns 20 minutinhos eu ficaria conversando. Não, mas vai Tudo ter bem. outros blocos, outros podcasts pra você. Mas agradeço de coração o convite. Obrigada, É, Ká. obrigada, viu? Gente,